Saltério, os 150 salmos desse magnífico livro do Antigo Testamento, versículo por versículo, com os padres da Igreja. Já estamos no salmo de número 10 do texto hebraico, 9, a partir do versículo 22 no texto grego. E o argumento que vamos ler e comentar agora é da mais alta gravidade e suscita questões que merecem a nossa consideração. Quando o malvado diz para si e para os outros que não existe castigo, que não existe juízo, que não existe punição, que Deus não castiga ninguém, não pune ninguém e que a maldade vai ficar por isso mesmo e que isso é um salvo-conduto para a prática de todo tipo de iniquidade, sobretudo aquela que faz mal ao próximo. Com a palavra, o autor do Salmo, versículo 25 no texto grego, hebraico, Salmo 10, versículo 4. Em sua arrogância, o ímpio diz, não há castigo. Deus não existe. É tudo e só o que ele pensa. É a típica postura, eu não digo necessariamente pelo simples fato do que nega a existência de Deus, o agnóstico ou o ateu. É aquele que combate a ideia da existência de Deus. Pronto. Sim, porque pode haver um agnóstico, pode haver um ateu que não nutra a respeito da ideia de Deus uma hostilidade, uma animosidade, uma adversidade, como aqui subjaz no versículo que nós acabamos de ouvir. Não há castigo, Deus não existe. Aqui eu penso que é mais do que a simples negação de Deus, mas é a consciência de que vale a pena a impiedade. Se Deus não existe, e essa instância, segundo esse ímpio, não é capaz de castigar simplesmente porque ela não existe, quem pode negar que quem assim pensa transpõe para seres humanos de carne e osso a mesma ideia? Ou seja, ninguém vai me punir, ninguém vai me castigar, nem Deus, se é que ele existe e ele não existe para mim, pensa o ímpio. O problema aqui não é tanto o ateísmo, mas a impiedade. O ímpio diz. Portanto, a questão aqui é, ele pratica a impiedade e acha que não vai ser punido por causa disso. Nem por Deus, a quem ele reputa um ser inexistente, nem por qualquer outro. Então, me parece que aqui o enfoque não é tanto o ateísmo. O enfoque é a impunidade que ele presume ter. Ou seja, ninguém vai tocá-lo, ninguém vai puni-lo por ter praticado a impiedade. Com a palavra, Santo Agostinho. A impiedade vai tão longe que o ímpio debochado imagina que Deus é semelhante a ele. Em vão, com suas advertências, seus ensinamentos, suas exortações e suas censuras, Deus o chama para a sua divina semelhança. Longe de querer se assemelhar a Deus, ele quer rebaixar Deus até sua própria semelhança. Isto não é uma indignidade maior do que todos os crimes dos quais ele não se corrige? Pensas que eu sou igual a ti? E depois, vou te repreender e te lançar em rosto os teus pecados. Por quê? Muito tempo guardei o silêncio, eu o guardarei para sempre? Aí está, meus irmãos, o que diz o Senhor, e o que me assusta tanto quanto a vós. Todos, de fato, esperamos nele, e devemos temê-lo ao mesmo tempo, pois, ao ofendê-lo, nós não obteremos o que esperamos dele e sentiríamos sua justiça desprezada. Assim, escutemo-lo como suas ovelhas,
quando ele fala mantendo silêncio, quando ele nos adverte sem julgar ainda, enquanto podemos escutar, e mesmo lê o que nos disse aquele que nos criou. É de uma insanidade, é de uma insensatez que causa perplexidade o pensamento que está aqui nesse versículo 25. Arrogância. Não há castigo, Deus não existe, é tudo e só o que ele pensa. O cristianismo tem, eu não vou chamar isso de freio, de rédea, mas tem um elemento de extrema importância para o comportamento das pessoas, que é a certeza de fé de que prestamos contas a Deus, que nos vê, que nos enxerga, que sonda nossas intenções, que perscruta os nossos rins e que vai retribuir a cada um de acordo com as suas obras. Essa ideia retrucam aqueles que negam a existência de Deus, que zombam e escarnecem da fé, que tratam o cristianismo como a religião do medo, a religião da ameaça, a religião que tem um Deus punitivo, um Deus castigador, um Deus... Nada disso. Misericórdia e justiça são duas realidades que coexistem em Deus. Sim, não somos donos do mundo. Não somos senhores das criaturas no sentido pejorativo do termo, o que, transposto para o relacionamento humano, traduziria ou induziria as pessoas a dizer o seguinte, a pensar e a dizer e fazer o seguinte: eu posso tudo. Estou além, acima de qualquer norma, acima de mim ninguém, nenhuma criatura humana com suas normas, com suas leis. E, portanto, eu me considero no direito de ser o soberano, o único da minha vida, senhor dos meus atos, cujos limites eu estipulo, cuja decisão eu, na verdade, reputo como intangível, como soberana, irretratável e, portanto, intocável. Pronto. O cristianismo não admite isso. Isso é arrogância. Isso é de um orgulho pérfido. Isso é exatamente a exaltação e divinização do eu, que se coloca acima de tudo e de todos. Essa ideia, lógico, por ser frontalmente contrária à ideia de no princípio Deus, 3 primeiras palavras da Bíblia, no princípio Deus, no começo Deus, a ideia dos limites que o ilimitado põe na criatura, que é, por definição, limitada, é absolutamente incompatível com essa ideia. Não há castigo, Deus não existe, é tudo e só o que ele pensa. O receio que nós devemos ter de ofender a Deus coexiste com o receio de sermos punidos por ele. Sim, existe lugar, eu diria, um lugar importante do santo temor na fé. O que seria a fé sem o temor? Temer a Deus, com respeito filial, com o receio de ofendê-lo e com a certeza de que, se o fizermos e não nos arrependermos, virão consequências. O que o homem semeia, isso ele colherá. Essa frase de Gálatas, capítulo 6, versículo 7, ela tem sempre um papel de advertência para nós. Ela é uma recordação que o nosso coração deve sussurrar sempre, devemos ter sempre em mente essa certeza. A ideia do inferno não é a realidade mais importante da nossa fé, mas ela foi ensinada por Jesus. E não temos o direito de rechaçá-la. Pois o que equivaleria a dizer o inferno não existe?
o juízo final não existe. O juízo particular não existe. Se não existe juízo particular, que vai ser presidido por Cristo, segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Se não existe juízo final, que vai ser presidido pelo Filho do Homem, que virá com poder e glória sentado no seu trono, cercado dos seus anjos. Se não existe inferno, se não existe juízo particular, se não existe juízo final, esvaziou praticamente toda a Escritura. Eu diria mais ainda, todo o Novo Testamento. Eu diria especificamente todos os Evangelhos. Ou seja, Jesus é um mentiroso. Segundo essa lógica, e lógico, Deus não existe. Não há castigo. Deus não existe. Se não há castigo, não há inferno. Se Deus não existe, não existe juiz. Não existindo juiz, não existe inferno. Pronto, destruiu o cristianismo. Deus nos livre disso. Um grande abraço. Está terminando o nosso primeiro bloco, não saia daí. No segundo, retomaremos com Santo Agostinho esse mesmo versículo. Terminamos o primeiro bloco com um breve comentário e belo comentário de Santo Agostinho ao versículo 25 do texto grego, versículo 4 do texto hebraico, Salmo 10, versículo 4. Vamos ler de novo o versículo e depois evoquemos de novo a autoridade de Santo Agostinho em um outro belíssimo comentário, esse um pouco maior que o comentário exposto no bloco anterior. Com a palavra, o autor do Salmo. Em sua arrogância, o ímpio diz: não há castigo, Deus não existe. É tudo e só o que ele pensa. A sensação de impunidade leva as pessoas, às vezes, a se acharem deusas. Ou pelo menos senhoras do mundo, o que não é muito diferente de ser senhor do mundo e ser Deus. É uma sensação artificial, ilusória, mentirosa e, portanto, claudicante, ela é efêmera, ela é frugal, é uma bobagem, ela é uma ilusão, mas que infelizmente consegue se alojar no coração das pessoas. A sensação de ser o tal, o dono do pedaço, o infalível, o perfeito, o eterno. Prerrogativas que são somente de Deus. Que tolice, que ingenuidade. Evoquemos agora o sermão 18 de Santo Agostinho, parágrafo 12, que vai fazer um comentário extremamente importante, oportuno, válido para esse parágrafo. Não há castigo, Deus não existe, é a arrogância do ímpio. Fale-nos, Santo Agostinho. Há pessoas que desprezam os mandamentos de Deus. Quando se fala deles neste momento, e porque não veem suas promessas realizadas e nem suas ameaças cumpridas, eles zombam de seus preceitos. Como o que se chama de felicidade neste mundo é igualmente para os maus, os bons experimentam também o que se chama de infelicidade neste mundo. Os mortais que veem o presente e não acreditam no futuro, observam que os bens e os males do mundo são distribuídos indistintamente aos bons e aos maus. Eles desejam as riquezas? Eles as veem tanto nas mãos mais culpadas, quanto nas mãos das pessoas de bem. Eles têm horror da pobreza e das misérias do mundo? Eles observam também que os maus sofrem tanto quanto os bons. E eles dizem em seus corações que Deus não olha e nem dirige as coisas humanas
e que Ele nos deixa rolar ao acaso no abismo deste mundo, sem ter nenhuma preocupação conosco. Desta forma, eles desprezam os mandamentos, porque não testemunham o esplendor do julgamento. Deveríamos observar, no entanto, que neste momento mesmo, Deus observa e julga quando Ele quer, sem diferenciar e diferenciando quando Ele quer. Por quê? Porque se Ele deixasse de julgar nesta vida, acreditaríamos que Ele não é Deus. E se Ele julgasse tudo neste momento, não haveria mais nada para julgar no julgamento que há de vir. Há, portanto, muitas coisas que Ele reserva e muitas outras que Ele julga atualmente. Seu objetivo é provocar um medo salutar e levar à conversão os culpados cujo julgamento Ele adia. Ele não ama condenar, Ele procura salvar. É por isso que Ele é paciente para com os maus, pois Ele quer torná-los bons. Meu Deus, que sabedoria! Que coisa! Tudo certo! Não canso de elogiar esse bispo. Senhor, venha julgar todos agora. Mas nem todos estão convencidos de que Deus existe, de que Deus é juiz, de que Deus recompensa, de que o pecado é pecado, de que existe pecado. E o pecado pode condenar a alma da pessoa ao inferno. Há pessoas que negam, talvez por um defeito de formação, pelo seu contexto deficiente do ponto de vista dos valores cristãos. Não são poucos os que não têm a mínima noção da existência de Deus, do seu amor, da sua segunda vinda, do seu julgamento. As ideias de novíssimos, céu, inferno, morte, juízo, paraíso, céu, morte, juízo, inferno e paraíso, os 4 novíssimos, não têm a mínima ideia. Por que a demora? Por que o julgamento só no final? Para que os maus se tornem bons, a chance que Ele dá, a paciência que Ele tem, sua misericórdia que também se ira contra o pecado, mas essa ira não quer se acender, quer se acender agora. E também, se todos fossem julgados agora, olha que interessante o argumento de Santo Agostinho. Qual seria o objeto do juízo no dia do juízo? E mais, se o julgamento fosse agora e ainda ficássemos por aqui, ficaríamos por aqui com a possibilidade de pecar. E bastaria um pecado mortal após o julgamento, se fôssemos julgados nesta vida ainda, para que aquele julgamento não valesse absolutamente nada. De sorte que aqueles que não se convertem, há tempo para se converter. Aqueles que têm o dever de levar Cristo para os homens possam fazê-lo, porque há muitos que sem culpa nunca ouviram falar dele. Há outros que não querem ouvir falar dele e têm culpa. Há outros que ouviram falar dele e depois o rejeitaram. É a missão de levar o nome santo de Jesus àqueles que nunca ouviram falar dele. A missão de levar o nome de Jesus àqueles que ouviram e dele se distanciaram. A possibilidade também de dizer àqueles que aceitaram o nome de Jesus e procuram crescer em santidade, mas esporadicamente caem, como é o meu, o seu, o nosso caso. Estamos no tempo, a sucessão de momentos, antes, durante e depois, próximo segundo, próximo minuto, próxima hora, próximo dia, próximo mês, próximo ano, apresenta-nos tantas possibilidades, boas e más. Convertidos podem se perverter, pervertidos podem se converter. Aplica-se na minha, na sua e na nossa vida a possibilidade seguinte: dá-me a parte da herança que me cabe. Estou cheio dessa amizade contigo. Quero fazer uma experiência nova.
longe desta casa, longe de ti. Sim, a possibilidade sempre vai existir. Mas a outra também, na casa do meu pai há comida em abundância, e eu aqui passando fome, vou levantar-me, vou ao meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Sim, enquanto estamos a caminho, eis o dilema da história. E mais especificamente, o dilema e as duas possibilidades que residem no nosso coração. A possibilidade de o vulcão entrar em erupção, com tudo aquilo que há de podre, e essa podridão a residir dentro de nós só depende de nós. E Jesus aludiu a essa podridão dizendo que não é aquilo que entra no homem que o torna impuro, mas aquilo que sai dele: adultérios, homicídios, maldades, todo tipo de perversidade. Isso está dentro do coração do homem e é a causa da sua impureza e não aquilo que entra no homem. Mas também a possibilidade de jamais esse vulcão entrar em erupção. Por quê? Fostes lavados, fostes renovados, fostes justificados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 6, lá no seu finalzinho, a partir dos versículos 11 e 12. Fostes comprados por um alto preço. Eis a possibilidade, eis aqui o drama, mas ao mesmo tempo, eis a beleza da vida. Não é a beleza da vida se afastar da casa do pai, parábola do filho pródigo. Não é a beleza da vida a ovelha perdida que saiu de perto do redil e se desgarrou. Não. Mas a beleza da vida está exatamente no final da história. No caso da parábola do filho pródigo, o abraço do pai no filho que retorna. Na parábola da ovelha perdida, no mesmo capítulo 15 do Evangelho segundo Lucas, a ovelha foi achada pelo pastor, colocou-a nos seus ombros e voltou para o redil. Nisso reside a beleza da vida que ainda não acabou, não chegou ao seu termo. Pronto, terminamos